Fala galera, olha que notícia sensacional aqui no site da BBC News Brasil. A Alemanha legaliza maconha. O que muda com as novas regras? A Alemanha descriminalizou parcialmente o uso de maconha. A nova lei passa a valer a partir desta segunda-feira, 1º de abril. Segundo a nova legislação do país, os maiores de 18 anos na Alemanha poderão possuir quantidades substanciais de cannabis, mas regras vigorosas vão dificultar a compra da droga. A posse até 25 gramas será liberada em espaços públicos. Em residências particulares, o limite legal será de 50 gramas. A polícia de algumas partes da Alemanha, como Berlim, já faz muitas vezes vista grossa ao uso em público, embora quem fosse pego com a droga para uso adulto pudesse ser processado. O consumo de maconha entre os jovens tem aumentado durante os anos, afirma o ministro da Saúde Karl Lauterbach, que apoiou a reforma. A nova lei tem como objetivo minar o mercado ilegal, proteger os usuários da cannabis de baixa qualidade e cortar os fluxos de receita das quadrilhas do crime organizado. Mas os cafés de cannabis legalizados não vão surgir repentinamente em todo o país. Um debate feroz sobre a descriminalização da planta tem sido travado há anos na Alemanha, com um grupo de médicos expressando preocupações relativas ao consumo dos jovens. Já políticos conservadores dizem que a liberação irá alimentar o consumo das drogas. Isso não é muito diferente do que rola aqui no Brasil. As discussões são parecidas da bancada conservadora e a bancada com pautas mais voltadas à liberação, tá? Que tem sido capitaneado aí pela esquerda. A deputada Simone Borchardt, da oposição conservadora CDU, disse ao Bundestag, o parlamento alemão, que o governo avançou com sua lei completamente desnecessária e confusa, independentemente dos avisos médicos, policiais e psicoterapeutas. Basicamente, pessoal, são as mesmas justificativas para a não liberação da cannabis aqui no Brasil. As alegações dos conservadores de que a liberação vai alimentar o consumo de drogas, de que a cannabis é uma porta de entrada, isso já são argumentos velhos, justificativas velhas aí, utilizadas pelos conservadores há muito tempo. Quais são as novas regras sobre o consumo da maconha na Alemanha? Olha aí, a partir de 1º de abril, a partir de hoje, galera. E isso não é mentira. Maiores de 18 anos podem portar até 25 gramas de cannabis em público. Os adultos podem cultivar até 3 plantas por casa. As pessoas não poderão fumar maconha perto de escolas, centros esportivos ou em zonas de pedestres entre as 7 e as 20 horas. A partir de 1º de julho, associações de produtores ou clubes sociais podem ser criados com até 500 integrantes. Os membros dos clubes devem ter mais de 18 anos e morar na Alemanha. Os clubes podem cultivar e distribuir a droga estritamente sem fins lucrativos. Não será permitido consumir o medicamento no local. Debate acalorado. A Lauterbach entende que a situação atual não é sustentável. Os números de consumidores com idades entre 18 e 25 anos duplicou nos últimos 10 anos. Como tantas vezes acontece na Alemanha, a lei que entra em vigor é complexa. Fumar cannabis em algumas áreas, como perto de escolas e campos desportivos, ainda será ilegal. De maneira geral, o mercado será estritamente regulamentado, por isso a compra da maconha não será tão fácil. E isso vai de encontro aí, galera, às justificativas que boa parte dos que defendem a não liberação, a não regulamentação do consumo da cannabis, defendem. De que, pelo fato da cannabis ser liberada, o acesso vai ser facilitado. E não é nada disso. Isso vai em contramão, por exemplo, com o exemplo dos países que regulamentaram o comércio, né, e a utilização da cannabis para fins recreativos. Tá? Aqui tem esses detalhes interessantes que, querendo ou não, os parâmetros que estão sendo utilizados aí para a definição da descriminalização da cannabis, né, do porte da cannabis para consumo pessoal no Brasil, os parâmetros praticamente são os mesmos. Né? Aqui vão ser 25 gramas, em casa 50 gramas, e isso para adulto, e podendo ter até 3 plantas de maconha por família. No Brasil a proposta está sendo de 5 plantas, né, fêmeas. Então são esses aí, essa atualização de hoje, interessante. A Alemanha sempre na vanguarda aí do que é moderno, né, e deixando de tratar a cannabis como um problema policial e sim um problema social, né? Não só a cannabis, mas o consumo de diversas drogas. Aqui nós temos legalização em outros países. A Alemanha é um país a legalizar o consumo da planta em seu território depois de décadas de proibição. Canadá, Malta e Uruguai são outras nações que permitem o uso da cannabis sativa.
Nos Estados Unidos não há uma legalização federal, porque lá nos Estados Unidos os estados têm autonomia para poder regulamentar o que pode ser feito ou não. Inclusive para poder legislar em matéria, por exemplo, de pena de morte, né? Então, tá. Estados como Nova York, Califórnia e Colorado têm leis próprias que permitem o consumo e o comércio de maconha. Porém, o mercado informal continua crescendo devido às altas taxas e licenças impostas aos produtores legais nos Estados Unidos. Esse é o problema de você regulamentar em algumas situações. Acaba tornando o acesso extremamente difícil e aí a justificativa de combater o crime organizado, o tráfico de drogas, né, que cresce com esse comércio ilegal, acaba sendo esvaziada, né? Porque no afã de regulamentar, eles acabam criando mais empecilhos, acabam tornando o comércio ainda mais difícil, né? O comércio legal, e aí outras pessoas exploram isso de maneira ilegal, ok? E aí tem um paralelo com a descriminalização do Brasil, no Brasil, né? Como é que está sendo feita essa discussão? Nós já temos 5 ministros que votaram a favor, então só falta mais um, nós temos 11 ministros, então só falta mais um ministro votar para ser a favor. Agora, só para relembrar para vocês aí os ministros que estão a favor da descriminalização do porte para consumo. Nós temos aí o Gilmar Mendes, que é o relator, o Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a ex-presidente da corte, Rosa Weber, que já se aposentou. Votaram contra a descriminalização os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Cristiano Zanin. O julgamento foi iniciado em 2015, né? Foi suspenso em março, após o ministro Dias Toffoli pedir vista. E agora ele vai ter 90 dias para analisar o processo antes de devolver, para que o Luiz Roberto Barroso, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, coloque novamente o julgamento na pauta. Ok? Valeu, galera. Um abraço. Já já a gente volta aí com mais informações.